E aí, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja CI. A mensagem que você vai assistir ou ouvir agora, ela é do nosso culto de jovens, o Tamo Junto, que acontece todos os sábados às 20 horas. Antes de liberar a mensagem, eu quero pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Deus abençoe você e aproveite. Valeu! 1 Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Presta atenção nisso. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque a tua palavra ela é luz que ilumina os nossos caminhos. Caminhos que muitas vezes estão em escuridão, caminhos que muitas vezes estão perturbando o nosso coração. Te pedimos, Deus, nessa noite, para que o Senhor ministre a Tua palavra nos nossos corações, que nós possamos sair desse lugar, Pai, renovados e vivificados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, gente? O texto que nós acabamos de ler vai contar a história do profeta Elias. E mais especificamente, esse texto de 1 Reis, capítulo 19, ele se passa depois de uma grande vitória que Elias teve. Talvez uma das maiores vitórias do seu ministério. Se você não conhece ou conhece pouco sobre o profeta Elias, ele foi um dos maiores profetas dessa terra, que pisou nessa terra. Viu e fez coisas gigantescas, coisas grandiosas. Acertou muito, errou muito, mas viveu grandes coisas. E no capítulo de número 18, um capítulo antes do que nós acabamos de ler, vai contar a história de que quando Elias está diante dos 450 profetas de Baal, e ali existe um holocausto, e ele diz: olha, coloquem o holocausto, coloquem o novilho, e vamos orar, e vamos ver qual Deus manda fogo primeiro. E a Bíblia vai dizer então que eles preparam o altar, e os profetas de Baal começam a orar, começam a gritar, começam a pedir para que venha fogo dos céus. E eles começam a se agitar e a orar, e a Bíblia diz que eles chegam a gritar. E Elias então de longe começa a dizer: olha, orem mais alto, talvez o Deus de vocês não está ouvindo. E o texto continua dizendo, ele diz: olha, orem um pouco mais alto, talvez o Deus de vocês está dormindo. Ou quem sabe o Deus de vocês foi viajar. E aí a Bíblia diz que eles se agitam e eles quebram tudo. E Elias então pega o holocausto, ele reconstrói o altar. E ali diante do altar ele entrega aquele altar ao Senhor. E aí a Bíblia diz que ele faz uma oração e Deus manda fogo dos céus. E o fogo então ele consome o holocausto. Elias manda prender os 450 profetas de Baal e manda matar os 450 profetas de Baal. E então Acabe sai dali e ele vai até Jezabel. E conta a Jezabel o que Elias acabava de ter feito, o que Elias tinha feito mandando matar todos os profetas de Baal. E aí entra o primeiro versículo do capítulo 19, que foi o texto que nós lemos, aonde Jezabel ameaça Elias dizendo que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã você não sofrer a mesma coisa que eles sofreram, se amanhã eu não fizer com você as mesmas coisas que você fez com eles. Ou seja, Elias foi jurado de morte. E aí a Bíblia começa a dizer ali, a declarar alguns sinais que Elias dá, algumas atitudes que Elias tem, algumas coisas que Elias faz. E eu quero pontuar com você 3 coisas que nós podemos aprender com Elias nesse texto, para cuidar melhor da nossa saúde emocional. 3 coisas eu quero pontuar com você nessa noite. Em nome de Jesus, você precisa prestar atenção nessa palavra. Talvez você está aqui e você diga: cara, mas eu não sofro nenhum tipo de problema emocional.
Ou talvez você está aqui e você diga: eu tenho todos os problemas emocionais do mundo, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho síndromes, eu tenho crises, eu tenho todas as dificuldades do mundo. Para você essa é uma palavra que hoje pode te libertar. E para você talvez que não tem esses problemas emocionais, talvez você que não se identifique com isso, talvez essa hoje seja uma palavra preventiva para você. Eu vou te pedir uma coisa, cara, por favor, participe dessa mensagem. Eu estava hoje em casa à tarde orando e a minha oração era que Deus não coloque um número grandioso de pessoas que se assentam nas cadeiras e ouvem, mas que Deus faça com que um número grandioso de pessoas se levantem das cadeiras e executem a palavra que foi liberada. Eu tenho visto nos últimos dias muitos pastores, líderes, homens de Deus, se preocupando muito com o número de pessoas que estão assentadas e pouco com o número de pessoas que se levantam e executam a palavra que está sendo ministrada. Que essa noite eu e você possamos sair desse lugar e executar a palavra que será ministrada, em nome de Jesus. E eu quero começar falando sobre a primeira coisa que esse texto nos ensina: pessoas com dificuldades e com crises, que têm confusões mentais na sua vida. Quantos de nós passamos por confusões na nossa mente? Quantos de nós passamos por confusões nas nossas emoções, nos nossos sentimentos? Confusões no sentido de que você acorda amando uma pessoa e você dorme odiando essa pessoa. Se você está aqui, você namora, você está noivo, você é casada, você é casado, você acorda querendo viver a sua vida ao lado dessa pessoa e você dorme querendo matar essa pessoa. Você já passou por isso? Já passou por isso? Amém? Estou pregando sozinho. Você tem amigos que você diz: cara, esse cara, ele é meu brother, ele é meu amigo, ele é meu fechamento, a gente está junto para o que der e vier. E aí a primeira coisa que vem, a primeira dificuldade, a primeira tempestade, esse amigo te abandona e você passa a odiar ele com toda a força do seu coração. Passamos por confusões mentais durante o nosso dia, durante as nossas semanas, durante os nossos meses, somos atacados por muitas coisas. E essas confusões mentais, então, elas começam a nos alcançar. E o texto que nós acabamos de ler vai mostrar que Elias, ele ataca os profetas de Baal. Elias, ele vai e ele manda prender e manda matar os profetas de Baal, envergonhando eles. E fazendo com que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores fosse glorificado. E o que é a minha e a sua vida se não glorificar o nome do Senhor? Qual é a minha e a sua missão se não fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido? Qual é a minha e a sua missão se não fazer com que o nome do Senhor seja visto e ouvido pelas nações? E tudo isso que nós fazemos são ataques, ataques e ataques. Hoje nós estávamos no resgate e nós fomos pelas ruas da nossa cidade pregar o Evangelho. Nós estávamos atacando o inferno, saqueando o inferno. Mas nós precisamos entender que todo ataque gera um contra-ataque. Tudo que eu e você fazemos na nossa vida, quando estamos atacando algo ou alguém, nós recebemos um contra-ataque. E como lidar com os contra-ataques da vida? Sabe, cara, falar algumas verdades é muito bom, mas você está preparado para ouvir algumas verdades também? Você consegue entender o que eu estou falando? Tem muita gente que gosta de falar muitas verdades. Eu sou sincerão mesmo, eu sou desse jeito e assim é o meu jeito. E se alguém enfiar o dedo na tua cara e falar: muda, tu está errado. Tu está pronto? Nós estamos atacando e atacando e atacando, e muitas vezes nós não estamos preparados para os contra-ataques da vida. E muitas vezes isso causa uma confusão mental em nós. Elias estava grandão, atacando os profetas de Baal. Ele orou e Deus mandou fogo e consumiu tudo aquilo, e os profetas foram envergonhados diante de todo aquele povo. E então ele manda prender e ele manda matar, e de repente vem um contra-ataque. Jezabel dizendo para ele: se amanhã eu não fizer com você o que você fez com aqueles profetas, que os deuses me castiguem. Um contra-ataque, aquele banho de água fria. Você já tomou algum contra-ataque na vida que você não esperava? Sabe quando você está jogando, lutando com a guarda baixa, e vem aquele socão no queixo que você não sabe nem de onde veio? Contra-ataques da vida, cara. A gente está grandão na luta, e o que é a vida se não uma grande luta? E o que é a vida se não uma grande prova? E o que é a vida se não um grande desafio? E depois de uma grande vitória, qual é a nossa primeira atitude? Obrigado, Senhor. A gente baixa a guarda, vamos descansar um pouco. E aí vem o contra-ataque, e nós não estamos preparados. A Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Nos últimos cultos eu tenho falado muito sobre nós sermos resistência, e agora eu vou falar de novo para você. Quando vem os contra-ataques da vida, nós precisamos resistir. No momento de contra-ataques da vida, de confusões mentais, de problemas sentimentais, de problemas emocionais, eu e você precisamos resistir. Sabe, isso não é coisa do destino, isso não é coisa do acaso, isso não é fruto das suas escolhas, isso não é fruto das suas decisões. Na grande maioria das vezes, isso é o diabo querendo fazer com que eu e você venhamos a desistir do propósito que Deus tem para nós, e que nesses dias eu e você possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Em nome de Jesus, que eu e você, nos dias difíceis, nos dias de confusões mentais, nos dias que nós estamos pensando em desistir, nos dias que nós estamos pensando em jogar tudo para o alto, que nesses dias eu e você possamos resistir ao diabo, porque a palavra do Senhor diz que ele fugirá de nós. Em nome de Jesus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Estamos em uma grande guerra, estamos em uma grande batalha. Em Efésios a Bíblia vai nos dar a armadura que nós precisamos nos proteger, e muito se fala sobre essa armadura. E olha o que o texto de Efésios capítulo 6 diz: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha o que o texto vai dizer agora: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. A armadura que Deus confia a mim, a armadura que Deus confia a você, essa armadura de Efésios 6, na grande maioria das vezes ela não é só para atacar, ela é para resistir. É para resistir aos ataques, é para resistir às afrontas, é para resistir ao medo, é para resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus: vista a armadura de Deus, e eu e você iremos resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, eu e você precisamos entender isso de uma vez por todas, porque senão nós ficamos frouxos diante da nossa batalha. Nós ficamos de mãos atadas diante da nossa batalha. Nós não enfrentamos os gigantes, mas nós também não corremos os gigantes, nós não sabemos o que fazer. Deus está falando para nós nessa noite: resistam, resistam e resistam. Resistam ao diabo, vistam a armadura e resistam. Mas cara, vamos ser sinceros, como é difícil resistir no dia mau. Como é difícil se manter fiel no dia mau. Como é difícil não endoidar no dia mau. Como é difícil não ter vontade de dar uma cadeirada em alguém no dia mau. Você está comigo nessa ou é só eu? Como é difícil manter-se equilibrado no dia mau. Quando você vê uma injustiça, quando você vê algo sendo feito de forma errada, quando você vê algo que desagrada o teu coração, como é difícil. Que eu e você possamos encontrar em Cristo, cara, o equilíbrio que nós precisamos para as nossas emoções e para os nossos sentimentos. Que eu e você possamos encontrar em Cristo aquilo que nós temos para viver. Deixa eu te falar uma coisa: os piores ataques sempre vêm depois das maiores vitórias. Porque é no momento que a gente abaixa a guarda, porque é no momento que a gente diz que está tudo sob controle, porque é no momento que está tudo dando certo. Eu e você temos grandes vitórias durante os nossos dias. Eu e você temos grandes vitórias durante os nossos relacionamentos. Eu e você temos grandes vitórias durante os nossos meses. E quando nós temos uma vitória, nós abaixamos a guarda, e aí vem os maiores ataques. Porque o inferno não quer que a gente vença. Meu irmão, nessa noite eu preciso falar algumas verdades para você. Nessa noite eu tenho muita certeza que o diabo vai ficar muito furioso conosco, porque essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite onde muitos de nós vamos ter as nossas escamas caindo dos nossos olhos. Sabe, cara, uma coisa é fato: o diabo não quer ver eu e você avançando. O diabo não quer que o seu relacionamento avance. O diabo não quer que o seu negócio avance. O diabo não quer que você, com a sua vida espiritual em Cristo, avance. E aí nós temos algumas pequenas vitórias durante a nossa vida, e depois dessas vitórias vem os maiores ataques, mas que a minha e a sua estratégia continue sendo a mesma. Deus fez até aqui, Deus fará a partir daqui. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Nos dias das maiores vitórias, nos dias das maiores derrotas, Deus continua sendo Deus, e a minha e a sua estratégia também precisa continuar sendo a mesma. Eu me manterei firme no meu posto que Deus me
me colocou, resistindo ao diabo e crendo que ele fugirá de mim. Cara, não é você que foge do diabo, mano. Tem gente resistindo a Deus e correndo para o diabo. Entregue-se a Deus, confie em Deus, acredite em Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de nós. E Elias, ele começa a passar por essas coisas. Elias, ele começa a passar por isso. E uma das coisas que o texto deixa muito claro é o medo que Elias sente. Afinal de contas, Elias, um grande profeta, fazendo grandes coisas, ele recebe uma ameaça de uma grande mulher, de uma mulher muito importante naqueles dias. Jezabel dá uma palavra para ele. Deixa eu te falar uma coisa, Jezabel, ela não costuma falhar nas palavras que ela dá. E ela jura Elias de morte, ela diz o que o texto nos falou. E Elias então, ele sente medo. E aqui eu quero falar para você uma coisa, cara, e receba isso no seu coração em nome de Jesus. O medo, ele é o seu pior conselheiro. Tem muita gente passando por confusões mentais, porque está tendo o medo como seu principal conselheiro. O medo, ele é o seu pior conselheiro. Sabe por quê? O medo muitas vezes faz eu e você sentir medo de coisas que nunca vão acontecer. O medo faz com que eu e você venhamos a temer coisas que nunca vão acontecer. Faz um retrospecto na tua vida, quantas coisas você já sentiu medo, coisas que nunca aconteceram, cara. Quantas coisas você já deixou de fazer por causa de medo e deu tudo certo. Quantas oportunidades você já perdeu por medo e deu tudo certo. Você está comigo aqui ou é só eu? O medo, ele é o nosso pior conselheiro. Deixa eu te falar uma coisa, Elias teve medo da morte, Elias não experimentou a morte. Elias teve medo de morrer, e Elias não morreu. O texto nos diz em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, Elias e Eliseu aqui, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e os separou, e Elias foi levado aos céus, num redemoinho. O medo que Elias mais tinha de morrer, ele não experimentou. Quantas coisas eu e você estamos deixando de fazer por medo? Quantas coisas eu e você estamos deixando de fazer porque estamos temendo o amanhã, estamos temendo o dia mau, coisas que eu e você já deixamos de fazer, oportunidades que nós já perdemos por conta do medo, coisas que nós estamos deixando de experimentar por medo, sabe? Essa é uma noite onde eu e você precisamos reconhecer isso e nos lançar nos propósitos do Senhor, nos lançar no caminho do Senhor, nos lançar naquilo que Deus tem para nós, deixando o medo de lado, deixando o medo para trás. Foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir, foi Deus que falou, vai acontecer. Foi Deus que entregou, as coisas irão ser conforme Deus ordenou. Não tenha medo, o medo, ele é o meu e o seu pior conselheiro. O medo nos priva de viver tudo o que Deus tem para nós, e principalmente, o medo de coisas que nunca vão acontecer. Eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Qual é o teu medo? Mateus 6, a Bíblia vai dizer, olha para as ervas daninhas, olha para os pássaros do campo, eles não semeiam, eles não tecem, contudo não lhes falta nada, quem dirá mais a vocês? Entrega o seu caminho no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É isso que a Bíblia fala, a Bíblia está dizendo em outras palavras, deixa o medo de lado, confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e o mais Ele vai fazer. O medo está nos privando de viver o sobrenatural de Deus, porque você está com medo de tirar o pé do chão, porque você está com medo de perder o controle. Eu e você somos acostumados e doutrinados na vida a ter o controle das coisas. Chega no começo do mês, você recebe o seu salário, você coloca lá na sua planilha de Excel e você faz as contas, e você diz, não, eu não posso fazer porque a conta não fecha. E aí você olha para isso e você quer fazer, e você olha para aquilo, você quer fazer, e você diz, não, a conta não fecha, eu não consigo fazer. Deixa eu te falar uma coisa, cara, eu não estou falando para você ser indisciplinado, para você ser inconsequente, mas tem algumas coisas na minha e na sua vida que Deus precisa que a gente largue o controle para Ele poder fazer. O medo de se arriscar, o medo de se lançar, o medo de se abrir para um novo relacionamento. Eu já fui muito machucado, eu já fui muito ferido, eu já fui muito entristecido, mas e aí, você vai ficar até quando com esse pensamento? Deus está nos chamando nessa noite para uma vida sem medo, para nós nos lançarmos. Se foi Deus quem falou, vai. Se foi Deus quem prometeu, vai.
Elias está lá parado, temendo a morte, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, Elias não morreu, o medo que ele mais tinha nunca aconteceu. Você vai morrer tendo medo disso aí, e nunca vai acontecer. Você tem uma palavra de Deus, Deus foi claro com você, vai e faz, cara. Em nome de Jesus, deixa o medo de lado, abandona o medo em nome de Jesus. Eu e você precisamos entender que as confusões mentais, ela faz a gente ficar andando em círculo. As confusões mentais faz com que eu e você nunca venhamos a sair do lugar. As confusões mentais acabam com a nossa vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje, as confusões mentais não existirão mais na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? E aqui entra o segundo ponto. Um ponto muito importante que talvez seja um dos que mais acontece hoje. Um dos pontos mais específicos dessa noite. Algo que Elias faz, que muitos de nós fazemos, abandonar quem está do nosso lado. No momento da crise, no momento da ansiedade, no momento da dificuldade, no momento onde existe uma pressão sobre nós, nesse momento a nossa tendência é se isolar. Estou falando mentira? Eu não quero ver ninguém, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém me ouça, eu não quero que ninguém fale nada para mim, eu não quero que ninguém me toque, eu quero me isolar, e se for preciso eu vou morrer aqui isolado. Tolo, não sabe o que está fazendo. Elias faz a mesma coisa. Capítulo 3, a Bíblia vai dizer: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. No capítulo 18, a gente vai ver Elias também com o seu servo, e o seu servo ajudando ele, e o seu servo movimentando as pedras, e o seu servo arrumando o holocausto, e o seu servo ali do lado dele. E agora no momento da crise, no momento do medo, no momento da pressão sobre ele, ele faz o quê? Ele abandona aquele cara que estava do lado dele, encorajando ele. No momento das nossas maiores crises, eu e você somos tentados a abandonar todo mundo e viver sozinho. No momento das nossas maiores dificuldades, nós somos tentados a nos trancar em um quarto escuro e ficar lá sozinho. Nós não mandamos mensagens para ninguém, nós não ligamos para ninguém, nós não pedimos ajuda a ninguém, porque não vão me ouvir, porque não vão me entender, porque não vão sentir o que eu sinto. Talvez as pessoas não te correspondam como você queria ser correspondido, mas posso te falar uma coisa: não se isole. Não se isole, não fica sozinho. Elias vai fazer exatamente isso aqui que nós estamos falando agora. Ele abandona o servo dele e ele deixa o servo dele. Nos dias de maiores ataques, não largue as pessoas que estão do seu lado e te encorajam. Nos dias de maiores dificuldades, é o dia que você precisa estar mais cercado de pessoas. Eu sei que é difícil fazer isso, eu sei que é difícil seguir essa instrução, mas nos dias de maior pressão, tente se cercar pelo maior número de ajudadores possível. Aquele cara que te ajuda, aquele cara que te anima, aquela menina que te coloca para cima, aquela pessoa que te pega pela mão e diz: cara, vamos embora, vamos caminhar mais uma milha, vamos tentar de novo, vamos tentar mais um pouco. Se cerque de pessoas que te encorajam, não se isole, não fique sozinho. Tudo que o diabo quer é que eu e você ficamos com a nossa cabeça vazia. Tudo que o diabo quer é que eu e você venhamos a nos trancar em um lugar, a fechar o nosso coração e ficar sozinhos. Deus está falando para nós nessa noite: não abandone os encorajadores que estão em sua volta. Talvez, cara, vai ser 1, talvez vai ser 2, no máximo 3, mas não abandone. Nós somos tendenciosos a abandonar. Nós precisamos escolher as pessoas certas para caminhar com a gente. E aqui eu queria que você prestasse muita atenção, porque nós vamos falar um pouco sobre amizade. E nos últimos dias, como existe amizade de mentira. Nos últimos dias, como existe pessoas se chateando com amizades de mentira. Com pessoas que se interessam por aquilo que você tem. Por pessoas que se interessam por aquilo que você pode oferecer a elas. Por pessoas que se interessam pelos acessos que você dá a elas. Por pessoas que se interessam pelas facilidades que você dá a elas. Mas no momento da crise, mas no momento da dificuldade, você se encontra sozinho. No momento de maior pressão sobre a sua cabeça, você se encontra sozinho. Que Deus levante nesses dias, verdadeiros amigos e verdadeiras amigas. Que você seja um bom amigo, cara. Que você seja uma boa amiga, preste atenção nisso. Que você seja uma boa pessoa. Antes de você procurar alguém para ser o seu melhor amigo, seja o melhor amigo de alguém. Antes de você procurar alguém para contar, deixe alguém contar com você. Antes de você procurar para alguém te ajudar nos momentos de dificuldade, ajuda alguém no momento de dificuldade. Estamos vivendo dias onde todo mundo quer ser ajudado e ninguém quer ajudar, por isso que está faltando gente.
Fui nas escolas com o Felipe terça-feira, eu falava para ele, mano, os campos estão brancos, é muita escola para a gente atender, é muitas palestras para a gente fazer. E ele falando para mim, cara, eu acho que tu não vai dar conta sozinho. Eu falei, eu tenho certeza que eu não vou dar conta sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém. Tem gente precisando contar com alguém, e esse alguém pode ser você, cara. Talvez você está no momento onde você diga, eu não consigo ser ajudado, eu não consigo ajudar ninguém. Você já parou para pensar que talvez a dor de alguém é muito maior do que a sua? E você vai olhar e vai pensar, cara, minha dor nem é tão grande assim. Vem cá, querido, vem cá, deixa eu te ajudar. Mas a gente está tão fechado no nosso mundo, a gente está olhando tanto para o nosso coração, a nossa dor está se tornando maior do que o nosso amor. A tua dor está se tornando maior do que o teu amor, e aí você está afundado na tua dor e você não consegue amar ninguém. Você não consegue se sentir amado por ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, cara, enquanto você continuar com o coração assim, você nunca vai ser correspondido, porque você coloca uma expectativa muito alta nas pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas nos frustram, pessoas nos decepcionam, nem todo mundo vai te abraçar como você queria, nem todo mundo vai te cumprimentar como você queria, nem todo mundo vai falar o que você queria ouvir. Seja a pessoa que você quer que os outros sejam para você. Seja essa pessoa, cara. O mundo precisa de mais amor. O mundo precisa de mais pessoas que amam, de mais pessoas que cuidam, de mais pessoas que dão um tapinha nas costas e diz, conta comigo. Mas é conta comigo no dia que tu precisa, e não é conta comigo no dia que eu posso te ajudar. Tá cheio de gente que bate nas nossas costas e diz, conta comigo. E aí tu liga, cara, preciso de ajuda, agora não dá. Que conta comigo é esse? Amizades verdadeiras, amizades que nos levantam. Tem um monte de gente, ai meu Deus, esse é o tipo de gente que mais me dá raiva. Eu preciso ser sincero com você, e se você for assim também, você dá um glória a Deus bem alto. Gente que só se cerca de amigo para ficar um lambendo a ferida do outro. Sabe, a pessoa senta, faz assim, ó, nossa cara, hoje foi difícil. Deixa eu te falar o meu dia como foi então. Foi muito mais difícil. Não, cara, tu não vai acreditar. Meu, lá no trabalho hoje, enganaram 5 pessoas. E no meu então, enganaram 10. E aí você começa a falar, nossa cara, eu estou passando por uma dificuldade lá no trabalho. Aí a pessoa fala, nossa, meu tio já passou por isso também. Aí você fala, meu Deus, cara, eu estou passando por um problema de saúde. Meu Deus, a minha tia morreu disso. Isso é um perigo, mata. Gente começa a se cercar de gente que fica um lambendo a ferida do outro. Fica um botando o outro para baixo. Ficam, sabe, trocando cartinha para ver quem sofre mais. Ficam trocando cartinha para ver quem foi enganado mais. Abandona esse tipo de gente, cara. Se você é esse tipo de gente que está procurando amigo para lamber tuas feridas, você nunca vai sair do fundo do poço. Esse tipo de gente que fica procurando outras pessoas para lamber a ferida delas. Sabe, gente que o problema dela sempre é maior. Gente que a dor dela sempre é maior. Sabe, nós não estamos aqui falando que nós desconhecemos a tua dor, que nós desconhecemos o teu sofrimento. Não, eu também sofro, cara. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha para ela aí. Olha a cara de sofrido que ela tem. Olha a cara de sofrida que ela tem. Ela só sabe esconder bem, talvez. Mas todo mundo passa por problema, cara. Todo mundo passa por dificuldade. Só que você sabe de uma coisa? Deus não nos dá um fardo maior do que o que a gente pode carregar. Deus não dá para você um fardo maior do que você pode carregar. Tá difícil? Tá difícil para mim também, lindo. Para mim também tá difícil. Tem hora que também dá vontade de desistir. Tem hora que também dá vontade de jogar tudo para cima. Você sabe, às vezes eu tenho crises também. Às vezes eu tenho dificuldades também. Às vezes eu sofro pressões também. Mas e aí? Vou ficar me cercando de gente para ficar lambendo minhas feridas? Nossa, pastorzão, a vida tá difícil, hein? Nossa, mas aquele povo não muda. Mas não sei o quê. Eu me cerco de gente que diz assim, cara, tá difícil, mas vai melhorar. Tá difícil, mas vamos para cima aqui, ó, segura na minha mão, vamos para cima, eu te ajudo a levantar, sabe? A gente está se envolvendo com gente para ficar lambendo nossas feridas, e a gente não vai sair do fundo do poço nunca. E Elias, no meio daquele problema, no meio daquela dificuldade, ele se isola e ele abandona o único servo que ele tinha, o cara que estava do lado dele. E agora ele vai para debaixo de uma árvore e ele fica ali sozinho, depressivo, desejando a morte. Porque ele se isolou, cara. Não se isole, não fique sozinho. Mas mesmo naquele momento de solidão, aparece alguém. E quando aparece alguém, esse alguém, enviado por Deus, ele vem e ele prepara pão, e ele prepara água, e ele está ali do lado de Elias. E aqui eu quero falar das pessoas que preparam pão, das pessoas que preparam água,
das pessoas que esticam a mão e nos ajudam a levantar. Como a gente precisa de gente assim do nosso lado. Como você precisa de gente que entende a tua dor, mas te ajuda a levantar. Como a gente precisa de gente que entende os nossos sofrimentos, mas nos amam tanto, que nos fazem levantar. Encorajador não é quem está do teu lado quando tudo vai bem, cara. O encorajador é quem está do teu lado quando as coisas estão indo mal. O encorajador é aquele cara que não sai do teu lado, as coisas dando certo, as coisas dando errado, ele está do teu lado. Se cerque de amigos assim. Já falei e repito, não são 5, não são 10, não vão ser 20, talvez vai ser 1, 2. Tem essas pessoas do teu lado. Pessoas que te ajudam no dia difícil, pessoas que te ajudam nos dias fáceis também, pessoas que estão do teu lado. Se cerque de gente assim. Nós estamos vivendo dias onde quando é para aplaudir tem um monte de gente, quando é para estender a mão para ajudar a levantar não tem ninguém. Se cerque de pessoas que te amam, se cerque de pessoas que se importam com você. Sabe, o tipo de gente que vale a pena estar perto não é o tipo de gente que aplaude a nossa vitória, é o tipo de gente que estica a mão para nos ajudar quando a gente está caído. Esse é o tipo de gente que vale a pena ter perto. É o tipo de gente que é fiel. É o tipo de gente que ama. É o tipo de gente que cuida. É o tipo de gente que vai dizer lá em Provérbios, capítulo 17, o amigo, ele é amigo em todo momento, mas na hora da adversidade nasce o irmão. Não é o cara que diz, conta comigo num dia e no outro dia não te atende, não responde a tua mensagem. Se cerca de pessoa que te ama. Se cerca de pessoa que está com você. Se cerca de pessoas que eles te amam tanto que eles não te deixam caído no chão, e eles não ficam lambendo as suas feridas. Ele diz, cara, eu sei que está difícil, pega aqui na minha mão, vamos embora, vamos junto. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando? A primeira coisa que eu e você precisamos entender, depois das confusões mentais que nós passamos, é entender que nós não podemos nos isolar, é entender que nós não podemos ficar sozinhos. E agora entra um outro tipo de amigo que a gente precisa cuidar, um tipo de amigo que também hoje em dia tem muito. Cuidado com os conselhos que você ouve nos momentos em que você está emocionalmente vulnerável. Tem gente que não quer te ajudar, só quer tomar o lugar que você está. E eu vou ser um pouco mais específico para você. Você chega na amiga e diz assim, ó: menina, estou passando por um problema com aquele cara. Olha, ele não me ama, ele me trata mal, ele não faz as coisas que eu peço, eu estou passando por uma dificuldade com ele. E aí a amiga diz assim, cara, larga agora aquele traste, ele não vale nada, larga ele. Passa 2 semanas, tá amiga com o que não vale nada. Você já viu alguma história assim, não? Você já presenciou alguma história assim? Você está no trabalho e você diz, cara, eu preciso abandonar essa empresa, cara, essa empresa paga mal, o nosso chefe é horrível. E aí o cara diz, cara, larga. Vai embora, procura outro trabalho, passa 2 semanas, você pede a conta, você vai embora, o cara está no teu lugar. Quando nós nos aconselhamos emocionalmente vulneráveis, nós ouvimos conselhos do tipo larga, do tipo abandona. Pessoas que estão à nossa volta e nos amam de verdade vão dizer, tenta de novo, tenta mais uma vez, bate mais uma vez, pede ajuda mais uma vez, se esforça mais uma vez, tenta mais um pouquinho. Tem coisa na vida, cara, que a gente precisa largar ontem. Só que tem coisa na vida que você precisa tentar mais um pouquinho. Tem coisa na vida que sim, a gente precisa deixar ir. Coisas que nos fazem mal, coisas que nos chateiam, coisas que nos entristecem, coisas que não nos deixam avançar, deixa aí. Só que tem coisa que dá para tentar mais um pouquinho. Só que tem porta que dá para bater mais um pouquinho. Só que tem lugares que dá para a gente tentar acessar mais um pouquinho. Você consegue entender isso? Eu e você, quando nós estamos vulneráveis emocionalmente, nós ouvimos conselhos malucos e seguimos esses conselhos. Vivemos agora na era dos coachings. E a gente vê cada conselho, cara. E as pessoas seguindo e fazendo e se jogando de cabeça naquilo, e você pensa, qual é a chance disso dar certo? E aí depois vem o que? As histórias. Meu Deus, eu vendi tudo que eu tinha, eu fiz aquilo, e a minha vida não mudou, e aí não sei o que. De quais conselhos você está se cercando? O que você está ouvindo? Quais são as vozes que estão falando mais alto no seu coração? Tem amigos perto de você. Amigos, como esse anjo que apareceu diante de Elias. Disse para ele, cara, come, toma alguma coisa, descansa, porque a tua viagem é longa. Deixa eu te falar uma coisa para você. Nessa noite, talvez Deus te trouxe até aqui para dizer para você, come alguma coisa, bebe um pouco de água, descansa. E segue a vida, porque a viagem é longa.
Até quando a gente vai ficar jogado no chão? Até quando a gente vai ficar deitado debaixo de uma árvore desejando a morte? Até quando a gente vai ficar sofrendo lamúrias no nosso coração? Até quando, cara? E aqui entra o terceiro e último ponto que essa história de Elias nos ensina. Nós precisamos combater os cansaços físicos e os cansaços mentais. Nós precisamos combater o nosso cansaço físico e o nosso cansaço mental. Tem gente que não é depressão, tem gente que não é ansiedade, tem gente que é só descansar. Você só precisa dormir um pouquinho, cara. Você só precisa comer um pouquinho melhor. Você só precisa descansar um pouco. Eu estava agora lá na entrada agora falando para os meninos ainda. Faz umas 3 semanas, eu tenho passado as semanas mais difíceis da minha vida. Sabe, de cansaço, de muita ansiedade, de tristeza, sabe, de não conseguir estar com as pessoas, de não gostar de estar com as pessoas. E aí eu falei para a Bia, amor, eu estou ficando louco, eu estou enlouquecendo, eu preciso de ajuda. E aí eu estava com isso na minha cabeça, e eu falava para os meninos, cara, eu não estou me reconhecendo, cara, eu não tenho vontade de levantar da cama, eu não consigo acordar antes das 9 horas da manhã, tem alguma coisa acontecendo. Eu não estou conseguindo produzir, eu não estou criativo, tem alguma coisa acontecendo comigo. E aí eu estava nessa, e eu fiz um monte de exame, e os exames deram tudo bem, vitamina boa, tudo certo. E a Bia falou, amor, talvez tu precisa só, sei lá, fazer uma academia e começar a comer melhor. E aí essa semana eu comecei na academia, segunda-feira. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E aí eu estava falando para os meninos lá atrás, eu falei, cara, a minha vida mudou, mano. Essa semana foi muito diferente do que todas as outras. A segunda-feira foi difícil, porque é aquele momento que você precisa acordar e levantar e enfrentar o desafio. E aí eu acordei, eu levantei, fui para a academia com a Bia, e aí a gente voltou da academia, eu olhei no relógio, era cedo ainda. Pensei, meu Deus, esse era o horário que eu estava acordando, eu já fui para a academia, eu já tomei café, eu já estou de banho tomado, vamos para cima. E aí sentei, comecei a escrever um monte de coisa, comecei a testar, comecei a falar, gente, a vida mudou. E aí eu estava falando para a Bia e estava falando para os meninos lá atrás, cara, Deus sabe meu coração, eu estava a ponto de procurar ajuda psiquiátrica, alguma coisa assim. Eu só precisava dormir melhor, comer melhor, fazer um exercício físico. Não estou falando aqui que você não tem sofrimento. Não estou falando aqui que você deve não procurar psicólogos, que você deve não procurar uma ajuda de um especialista. Não é isso. Estou falando aqui, cara, que às vezes é só mudar um pouco os teus hábitos. Você consegue entender o que eu estou falando? Em nome de Jesus. Tem gente que precisa sim se clinicar, precisa de medicamentos, precisa ser acompanhado por um profissional, mas tenta mudar um pouco os teus hábitos. Tenta acordar um pouco mais cedo. Tenta dormir um pouco mais cedo. Tenta ler um livro, tenta mudar um pouco os teus ares, tenta fazer alguma coisa diferente. Elias só precisava descansar, estava com sono. Tem dia, cara, que você está com um monte de pensamento ruim, tem dia que você está com um monte de coisa triste. Você só precisa dormir. Dorme uma noite bem dormida. Sabe aquela noite que você dorme assim, descansado? Eu tenho uma técnica, eu vou te ensinar minha técnica. Você está aí, não? Não leve em consideração, cara, eu sou formado em processos gerenciais, eu não sou formado em medicina, mas eu vou falar. Quando eu estou muito cansado, eu falo para a Bia, amor, pega 2 Cimegripe para mim, fecha bem a cortina do quarto e deixa eu dormir amanhã e não me acorda. Cara, tu acorda 0. Sabe assim, quem já tomou anestesia, aquela anestesia na coluna? Sabe, quem já tomou? Fez cirurgia e tal. Sabe aquele sono da anestesia, assim, que você acorda, parece que você estava uns 3 meses dormindo. Cara, tu acorda renovado. E aí, tem hora que um sono desse é necessário, mano. Tem hora que um sono desse que você dorme, que você descansa, é necessário. Tem gente que a cabeça está tão acelerada, que as coisas estão acontecendo tão rápido, você não consegue dormir uma noite inteira. É toda hora acordando para ir no banheiro, é toda hora acordando para tomar água, parece velho. É velho que faz isso. Não é verdade, gente? Você acorda muito para ir no banheiro à noite, não? Cuidado, cara, você pode ter uns 60 anos e não sabe. E tá toda hora reclamando, toda hora uma lamúria, toda hora sabe, lamentações de fulano. Tem um livro na Bíblia, né? Lamentações de fulano. É toda hora você chega, e aí, cara, tá bem? Vixe, bem não, cara, pô, nem te conto. Aí fala, cara, nem conta mesmo, vambora. Porque tem gente, cara, que é difícil andar do lado, é difícil estar junto. Talvez você só precisa descansar.
Olha aí para quem está ao teu lado, vê se ele está com cara de quem está com sono. Fala para ele, tenta dormir uma boa noite de sono essa noite. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, presta atenção nisso. Tem coisa na vida, cara, que não é demônio, é hormônio. Guarda isso no teu coração. Tem coisa que não é demônio, é só os teus hormônios que estão tudo bagunçado. Sabe, você está com um monte de emoção, um monte de pensamento ruim, um monte de coisa, você fica, meu Deus, é o demônio, é o diabo, não sei o quê. Vai fazer uns exames, vai cuidar um pouco do teu corpo, vai ver como está a tua saúde. Tem gente que fica triste do nada, tem gente que fica... vai cuidar um pouco mais da tua saúde. A gente fica culpando o demônio por tudo. Povo crente. Uma coisa muito importante da gente entender sobre o descanso, porque tem gente que dorme demais. Você conhece alguém que dorme demais? Não? Você conhece alguém que não pode ouvir essa parte da palavra, essa parte da mensagem? Alguém que onde encosta a pessoa está dormindo. O descanso, ele não é só dormir. O descanso também é curtir a vida, cara. Como é legal você curtir a vida com pessoas que você ama. Quantas vezes eu e você, quem aqui já deixou de fazer um rolê muito da hora porque estava desanimado? Quem já? Não, cara, estou desanimado, vou não. E aí você vê as fotos depois, você fica pensando, que droga, né? Por que eu não fui? Porque você está desanimado, você está triste, você está cabisbaixo, você está com sono. Eu tenho uma raiva de gente, você fala, e aí, vamos fazer alguma coisa? Não, cara, estou com sono. Dá vontade de falar, morre então, cara, morre para descansar. Porque eu sou, cara, eu sou assim, tipo assim, eu não consigo ficar em casa, eu tô toda hora inventando alguma coisa e tal. E aí eu chamo alguém para fazer alguma coisa, e aí, cara, vamos embora. Aí, cara, não vai dar não, tô cansado, tô com sono. Dá vontade de falar assim, cara, morre que aí tu descansa a vida toda. Não é verdade, cara? Pô, tem uma raiva de gente cansada. Eu também canso, mas tem hora que vamos embora, vamos para cima. Parece que tem 50 anos. Descansar, cara, é princípio de Deus. Deus nos ensinou a descansar. Lá em Gênesis, quando ele está fazendo toda a criação, a Bíblia vai dizer que no 7º dia, ele descansou. A pergunta que nos fica é, o cansaço de Deus era cansaço de necessidade ou cansaço de ensinamento? Deus estava nos ensinando a descansar, cara. Deus não se cansa, Deus não estava cansadinho, tipo assim, estava lá criando as coisas, a planta, o oceano, aí deu aquela bocejada assim, sabe? Eu vou descansar. Não, cara, era um princípio nos ensinando a descansar. Eu e você precisamos descansar. Sabe, fazer uma viagem, cara. Pega a tua namorada, pega a tua esposa aí, o teu marido, leva ele lá pro Gravatá. Conhece aquela praia famosa? Tá? Porque tem gente que consegue ir para Cancún, essas coisas assim, né? Tipo assim, 7 pila atravessa o ferry. 7 não, tá 9, né? Meu, inflacionou, tá caro já ir pro Gravatá. Cabeçudas que fica mais perto. Cara, tem gente que só precisa descansar, mano. Só precisa relaxar, só precisa se divertir um pouco com a vida. Você só precisa aprender um pouco mais com a vida. Consegue entender? Tipo, a Manu, do nada foi entregar um papel pro Pedro. O que é, Pedro? Agora eu fiquei curioso. Pedro? Tá escrito Pedro? Caraca, um artista. Tem gente que só precisa descansar. Se você pode seguir esse conselho, cara, tenta descansar um pouco. Não é aquele descanso desanimado que você deita no sofá, sabe, depois do almoço que você deita sem escovar o dente, que você acorda com a boca fedendo, você fica pensando, meu Deus, onde é que eu tô? É 6 horas, meu Deus, tem que ir pro culto, tem que lavar o cabelo, tem que ser... Não, é aquele descanso ordenado, sabe, assim, amor, hoje a gente não vai fazer nada, sabe, cara, vamos lá tal lugar hoje, vamos fazer alguma coisa diferente. Descansa, cara, aproveita a vida, sabe, vai passear na beira-rio, vai fazer alguma coisa. Amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim, me leva para passear hoje, por favor. Me paga um x-salada, me paga um x-bacon. Paga uma pizza para mim. Dia 16, o débito já foi, é crédito, vamos para cima. Cantar no crédito. É ou não é? Vambora, cara, deixa para chorar no dia de pagar a fatura. Não é verdade? Agora aproveita, segue a vida. Segue o conselho do Tiago. Meu Deus, o Tiago tem um conselho que eu não vou nem falar. Eu falo ou não falo? O conselho é o seguinte: se você ganha 10, não, né? 10 está muito. Se você ganha 2 e o limite do teu cartão é 2, você não ganha 2, você ganha 4. Conselhos de economia para você aqui hoje. De saúde. Tô brincando, cara. Não vai pagar tuas contas para você ver. O diabo te leva. Um monte de crente aí com o nome do Serasa. Tá amarrado, em nome de Jesus.
Sabe? Você sabe do que eu estou falando, quando o 41 te liga, né? É ou não é? Quando toca aquele 11 no teu telefone, não é a TIM, você sabe de quem está falando. Hoje o Marte, cadê o Marte? Cadê o Marte? O Marte estava no carro, aí ligou o telefone para ele. Meu Deus, cara, esse telefone está me ligando, não para de me ligar. Eu falei, cara, tenta pagar as contas para tu ver. Ele vai parar, vai parar. Não está te ligando porque te ama, não está te ligando porque quer te ouvir. Sabe, não está te ligando porque quer ouvir a tua voz. É só você pagar tuas contas que vai parar de te ligar. É verdade ou não, Dani? O Dani meteu um aqui atrás, é verdade. É verdade. Sabe, cara, a gente precisa aprender a aproveitar mais a vida. Aproveitar melhor a vida, sorrir, vamos pra cima. Tem hora que a gente senta, chora, se joga no chão, meu Deus, desespera, mas vamos pra cima, vamos embora. Amém? E aí eu encerro com você falando sobre o deserto que Elias se enfiou. Elias, ele se enfia num deserto miserável. Um deserto de solidão, um deserto de crises, um deserto de dificuldades, um deserto de medo de morrer. E quantos de nós, sem perceber, nos enfiamos nesse deserto? Quantos de nós, sem perceber, estamos num deserto? Não temos amigos, não temos gente para contar, não temos gente para ligar, não temos gente para mandar mensagem. Talvez você afastou todo mundo de perto de você, você brigou com todo mundo, você não consegue ligar para ninguém, você não consegue pedir ajuda para ninguém. Você se enfiou num deserto na tua vida e você não consegue, você não sabe mais o que fazer. Tem dois tipos de deserto na minha e na sua vida. Tem o deserto que o Espírito nos leva, como o deserto de Mateus 4, quando a Bíblia vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E tem deserto que é a nossa crise que nos leva. Tem deserto que é o nosso medo que nos leva. Tem deserto, são as nossas emoções, é a nossa mentalidade bagunçada que nos leva. A gente precisa cuidar, cara, com os desertos da vida. Tem muita gente por aí enfiada em deserto sem saber como sair. Tem gente que não sabe nem como entrou. Tem gente no fundo do poço, não sabe como pedir ajuda, não sabe como pedir socorro. Os desertos da vida, eles acabam com a nossa energia, eles acabam com a nossa vontade de viver. Os desertos da vida acabam com o sorriso dos nossos lábios, cara. E aí, é meio que o que Elias falou mesmo: Deus, já fiz muita coisa, me leva. Porque no deserto, você olha para o lado, cara, não tem ninguém. No deserto você olha para o céu, você vê o céu, mas não sente nada. Não tem água, não tem pão, não tem um lugar confortável para você descansar. Quantos de nós nos enfiamos num deserto no meio das nossas crises? Não foi o Espírito que te levou para o deserto, são as tuas crises que estão te levando para cada vez mais longe de Deus. São as tuas crises que estão te levando cada vez para mais longe do propósito de Deus. Tem o deserto que é o Espírito que nos leva, e lá nós somos tentados, nós somos provados e sairemos aprovados. Mas tem os desertos que são as nossas crises que nos levam. É o teu medo que te leva, é a tua dificuldade de entender as coisas que te levam. E aí você está trancado no seu quarto procurando sentido na vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Mesmo nesses dias de solidão, mesmo nesses dias onde talvez você olha para o lado e não tem mais saída, você olha e não tem ninguém perto de você, você abandonou seus amigos como Elias fez, não tem mais ninguém perto de você. Nesses dias eu e você precisamos fazer o que o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e que criou a terra. Deserto nenhum pode combater e pode vencer o exército de Cristo que luta por nós e ao nosso favor. Sabe, cara, em nome de Jesus, teve uma vez, abril de 2017, eu estava passando talvez uma das maiores crises existenciais da minha vida, no auge dos meus 15 ou 16 anos. Eu via tudo acontecendo perto de mim e eu sempre tive uma dificuldade, que foi andar com gente muito mais velha. E quando você anda com gente muito mais velha, todo mundo tinha carro, todo mundo tinha carteira, todo mundo tinha dinheiro para sair. E eu tinha muitas crises nessa época. E tá ali a mãe que não me deixa mentir, né, mãe? E eu tinha muitas crises nessa época, eu não sabia o que fazer. E eu ficava orando, cara, qual é o meu propósito, o que Deus tem para fazer na minha vida. E eu estava em um culto de domingo, o bispo pregando, lá no outro templo, lá no Heitor Liberato. E tinha uma escada na ponta, assim, eu me enfiei a cara na escada. Eu não lembro nem o que o bispo pregou naquele dia. Eu lembro que eu fiz uma oração. Eu orei: Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida e esse propósito é real, nessa noite eu faço um voto com o Senhor: eu nunca mais te abandono.
mas Senhor, nunca mais me abandona também. E aí eu chorava e chorava e chorava, e parecia que nada tinha mudado dentro de mim. E eu cheguei na minha casa, e eu entrei no meu quarto, e eu me tranquei no quarto, e eu fiquei orando, eu falei, Deus, eu me entreguei a minha vida para o Senhor, e parece que nada mudou, está tudo como era antes, tipo isso em 2 horas. E aí eu naquela crise, e eu não sabia o que fazer, e talvez enfrentando um deserto, que eu mesmo entrei nele, e eu abri a minha Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu abri em Romanos 11:29, que diz, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. E naquele dia eu afirmei o meu voto com o Senhor, Deus, eu nunca mais te abandono, mas por favor, nunca mais me abandone. Quando eu e você estamos no nosso momento de maior crise, cara, quando a gente chuta o balde, quando a gente chora, quando a gente desespera, quando a gente se tranca no nosso quarto, tem alguém que olha por nós. Tem alguém que vê os teus choros, cara. Tem alguém que vê as suas lágrimas, ouve as suas lágrimas pingando no chão. Tem alguém que ouve a sua oração. Tem alguém que vê o seu coração ferido. Tem alguém olhando por você. Acredite nisso. Nesses momentos de maior desespero, de maior dificuldade, de maior tentação, de maior tribulação, onde a pressão é gigantesca em cima de nós e nós não sabemos o que fazer, a gente chuta o balde, a gente abandona, a gente pensa em desistir. Nesses dias o poder do Senhor entra dentro de nós e entra aquilo que Paulo escreve dizendo, quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. É no meu choro que Deus vem e enxuga as minhas lágrimas, é no meu desespero que Deus diz, ei, eu estou com você. É quando não tem mais caminho, quando não tem mais saída, que Deus faz um caminho no ermo. É quando não tem mais um lugar de escape. É quando Deus diz, ei, vem para mim e eu te recebo de braços abertos. Afinal de contas, Jesus morreu em uma cruz, não com o dedo apontado para mostrar as nossas crises, não com o dedo apontado para mostrar as nossas falhas e os nossos erros. Ele morreu com os braços abertos, como quem diz, mesmo com crises, mesmo com dificuldades, eu estou aqui de braços abertos para você. Mesmo no meio do deserto, eu te vejo, eu te ouço, eu estou com você. É isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. E se eu posso falar uma coisa para você, eu falo que aquele anjo falou para Elias, levanta, come, bebe água, porque a viagem é longa, a vida não acabou, ainda tem mais uma milha, ainda tem mais um caminho, nós ainda viveremos, ainda não é o fim. Enche o teu ar de pulmão, veio ar, veio vento, tem oxigênio, ainda não é o fim, ainda não acabou. Então, meu amigo, levanta, come o pão, bebe a água, porque a viagem é longa e vamos para cima. Essa é a palavra de Deus para nós, cara. Confusões mentais, problemas emocionais, problemas sentimentais, falta de amigos, isolamento, cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional. A palavra que Deus dá para você hoje é descansa, levanta, pega o pão, bebe água, lava a cara, porque a viagem é longa. Tem muita coisa para viver ainda, tem muito propósito para ser cumprido ainda, tem muita palavra para ser liberada ainda. Levanta a sua mão o mais alto que você puder e recebe essa palavra em nome de Jesus. Os propósitos do Senhor vão se cumprir, as coisas vão acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Será que Ele fez a promessa e Ele se esqueceu? Não, Ele se lembra. Então levanta, porque a vida é longa e ainda tem muita coisa para a gente viver, em nome de Jesus.